Boa noite, professor. Eu, Juliana, Camila e Michel vamos apresentar aqui nosso paper. Impacto nos custos, na formação de preços e no orçamento. Este estudo tem como objetivo investigar o impacto na precificação e no orçamento da vida corporativa. Com base nessa pesquisa, podemos perceber que um bom controle de custo afeta diretamente o futuro de uma organização. A gestão de custos em A gestão de custos de uma empresa torna-se importante para o controle de composição e como são tomadas as decisões sobre preços competitivos e como obter lucro. Neste paper será demonstrada a importância e o impacto da gestão de custos nas empresas, tema que auxilia na boa gestão financeira, gerenciando e controlando os custos incorridos na produção e comercialização de serviços ou produtos. Introdução. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da contabilidade de custo na determinação de preço de venda do produto ou prestação de serviço, bem como na elaboração do orçamento. O termo refere-se ao valor monetário, expresso em moeda que corresponde ao valor de troca de um bem ou serviço prestado. É necessário o conhecimento da empresa dos seus gastos, conhecer a estrutura e escolher o método de custeio que irá atender à necessidade de cada empresa, pois o método escolhido irá influenciar na formação dos preços, sabendo o preço final que deverá ser o produto. A empresa evitará prejuízos e preços abaixo do custo. E aqui também tem uma citação. Contabilidade de custo é um método eficiente de analisar todas as despesas de uma companhia, permitindo a identificação de falha, possíveis melhorias e a tomada de decisões com base em dados concretos. 2019. Custos. Boa noite, professor. Aqui é Michel. Vou falar sobre os custos. Os custos são despesas associadas à produção de produtos que serão fornecidos aos seus clientes. É composto por matéria-prima, mão de obra, ou seja, os funcionários que atuam diretamente na produção da indústria. Por exemplo, uma padaria precisa comprar materiais para fazer pão, bolo, biscoito, seja o que for. As despesas de compras e itens de preparação são considerados como custos. Todos os itens que vão usar para preparar todos os produtos são considerados como custo. Os custos ainda podem ser classificados como fixo ou variável. Ou seja, o custo fixo são aqueles custos que sempre vai permanecer, independente das vendas, como aluguel, telefone, internet, energia, tem que pagar. Esses são os custos fixos, sempre tem que pagar. E já o variável, ele muda de acordo com a produção, de acordo com a demanda. Vamos supor, com a demanda da padaria. Hoje, 6 horas, é, é o horário que vende mais pão, né? A demanda vai ser maior por conta do feriado. E aí, essa é a variável. Um exemplo de custo variável é se as vendas aumentar, que é no caso que eu falei. Aí tem que comprar mais matérias-primas para fazer mais produtos ainda. A metodologia. O mercado como um todo no dia de hoje mostra uma fragilidade em relação com a preservação dos preços dos negócios. E a contabilidade tem um papel muito importante nessa área, que é a formação de preço. Uma vez que essa formação de preço for mal elaborada, ela pode afetar muito a continuidade dos negócios. O preço se refere ao valor monetário em moeda correspondendo ao bem ou serviço. O orçamento empresarial é indispensável para as organizações. Com ele podemos ter o controle e direcionamento. Em um cenário industrial e comercial altamente competitivo, ressalta afirmar que na maioria das empresas necessitam constantemente estar elaborando planejamentos administrativos em sua base estrutural. Ou seja, o orçamento empresarial ele é essencial. Ele tem que ter em qualquer empresa, seja indústria ou comércio. E tem uma citação aqui. Os ciclos financeiros de uma empresa remetem às decisões que envolvem desde a compra dos insumos necessários para a realização dos negócios até a efetiva realização da venda dos produtos ou mercadoria para os clientes. Essas decisões sempre levam em conta o potencial da empresa em reverter as vendas em valor financeiro suficiente para arcar com as obrigações perante o mercado. Neto Silva, 2012. Resultados de discussão. O custo na formação de preço. Na formação do preço tem um custo.
Esse custo é o valor pago ao trabalho necessário para a produção de bem ou serviço. É tudo aquilo que incide e afeta diretamente no preço de aquisição ou na produção de um produto. Para se produzir uma certa mercadoria e chegar no seu preço de venda, que é seu preço final, é necessário saber quanto que vai gastar com matéria-prima, com mão de obra, com energia, com aluguel, salário dos funcionários para poder formar esse preço. E tem uma citação aqui também. O custo é, na verdade, somente um dos fatores que compõem a formação de preço. Constitui normalmente o piso abaixo do qual o preço incorre em perdas econômico-financeiras para a empresa. Ou seja, o, esse custo é só do preço é pouca coisa comparada à questão de aluguel, de funcionário. Ou seja, o preço ele é uma coisa pequena nesse custo. Como formar o preço para a venda? Toda empresa precisa determinar com precisão seus preços de venda, sob pena de perder mercados por praticar preços acima da concorrência, ou sofrer prejuízos pela venda dos seus produtos mais baratos. Ou seja, tem que ter um preço na média, não muito caro para você perder para a concorrência e nem muito barato para você não tomar prejuízo. É essencial saber classificar cada tipo de conta, se é custo, despesa ou investimento. Custos são os gastos que foram consumidos no ambiente de fabricação de um produto, foi o que eu falei no começo. Está inteiramente ligado à produção. Esses custos são classificados em diretos, indiretos, fixos ou variáveis. O que são esses custos? O custo direto, ele pode ser identificado como aquele que está diretamente ligado ao produto. Linha de produção, são facilmente mensuráveis. Exemplo, mão de obra e matéria-prima. É um exemplo de custo direto, é mão de obra e matéria-prima. Já o custo indireto é aquele que não se vê o produto, mas foi utilizado para sua fabricação. Você não vê, mas ele foi utilizado. Necessita de taxas, critérios de rateio ou de outras formas de atribuí-los aos itens custeados. Por exemplo, gasto com energia, as máquinas, depreciação, seguro, manutenção do equipamento e etc. Já o custo fixo é um fator de produção que tem custos independentes do nível de produção. Os custos sempre se mantêm os mesmos. Exemplo, salário e energia, que é como eu falei mais cedo. E tem o custo variável, que eu falei também, que varia de conforme a produção, matéria-prima, depreciação, seguro, manutenção de equipamento, etc. Camila? Boa noite, professor. Aqui é Camila. Eu vou falar sobre a classificação das despesas. As despesas são gastos gerados fora da área de produção. Estes também são classificados em fixos e variáveis. Despesas fixas, a principal característica desse gasto é sua periodicidade. Assim, em outras palavras, as contas fixas são aquelas que correm todos os meses. Vai aparecer os fogos aí, enfim. Não sendo necessariamente ligadas ao volume de produção ou de vendas. Estes gastos ocorrem em casos de faturamento ou não. É por causa do Flamengo, gente, esses fogos. Vai atrapalhar o vídeo, não vai não, gente? Por isso devem ser considerados em projeções, levando em conta épocas de alta ou de baixa nas vendas. Uma vez que as despesas sempre vão existir e devem de qualquer forma ser honradas. Exemplo, aluguel, água, luz, telefone e salário. Já as despesas variáveis são aqueles gastos que têm relação direta com o negócio da empresa. Por exemplo, os impostos, comissões, matéria-prima, gastos com publicidade e propaganda. Investimento são gastos com bens e serviços que aumentam a riqueza da empresa. São as máquinas, equipamentos, imóveis e etc. O custo de mercadoria de venda, que é o CMV, que é a fórmula. O custo de mercadoria de vendida é o valor da mercadoria que leva em consideração a aquisição de produtos e insumos e o processo de pós-venda, que pode retornar novos itens ao estoque. O custo das mercadorias vendidas pode ser apurado através dessa equação aqui, que vocês podem ver, né, no slide. Pode passar, Michel. Formação de preço e orçamento. Orçamento é o nome dado para avaliação ou cálculo especulativo do custo de uma obra ou serviço a ser prestado. A definição de um orçamento normalmente leva em consideração duas principais características: a receita e as despesas. Temos 3 tipos de orçamento: o público, o empresarial e o participativo.
Aqui temos os exemplos de formação de preço, que é a comissão 10%, PIS com FIIs, ICMS, lucros desejados, somatória, forma do aqui o divisor, preço de venda, que vocês podem, como vocês podem estar vendo aí no slide. Então, né, concluímos que a contabilidade foi atualizada ao longo do tempo e hoje em dia é necessário ter mais experiência e agilidade em termos de conhecimento. O trabalho atual mostra que as organizações devem entender e controlar seus custos para tomar medidas para alavancar suas receitas e proporcionar à organização segurança na tomada de decisões. Assim, observa-se que as decisões não devem ser tomadas olhando apenas para fatos isolados, ou seja, para realmente definir o melhor caminho a seguir. É necessário utilizar os benefícios proporcionados. O trabalho atual mostra que as organizações devem entender e controlar seus custos para tomar medidas para alavancar suas receitas e proporcionar à organização segurança na tomada de decisões. Assim, observa-se que as decisões não devem ser tomadas olhando apenas para fatos isolados, ou seja, para realmente definir o melhor caminho a seguir, é necessário utilizar os benefícios proporcionados. Professor, era isso aqui, as referências. A gente deixou as referências aqui, quem quiser consultar. E é isso, pode finalizar aí o pessoal. Boa noite, professor. Pronto, obrigado. Boa Boa noite. noite.